interessante. 88% do mercado, de acordo com o CME Group, expectativa de mercado, acredita que nós teremos um corte de 0,25 basis points no dia 17, daqui a 9 dias. E 11,8% acredita que nós vamos ter um corte maior, um corte de 0,50 basis points. Então, não existe mais espaço para não termos um corte, pelo menos nesse atual momento. Não existe mais expectativa de que não vai cortar. Agora é 100% que vai cortar. Qual que é a dúvida agora? A dúvida agora é se vai cortar 0,25 ou se vai cortar 0,50. Mano, se cortar 0,50, ai papai, vai ser igual ano passado. Em setembro do ano passado, o Fed cortou 0,50. Faltando meses para a eleição, né? Cortou 0,50 no ano passado. Se cortar 0,50, você lembra o que aconteceu ano passado, né? Setembro, outubro, novembro e dezembro, você viu o que aconteceu com o Bitcoin, o que aconteceu com as altcoins quando a gente cortou no ano passado, né? Meus amigos. E aí? Quais são as suas apostas? Vamos cortar 0,25, como 88% do mercado acredita, ou vamos cortar 0,50, como 11,8% do mercado acredita, agora no dia 17 de setembro. Faltam 9 dias, 4 horas e 31 minutos para o corte. E a gente está aí. E a gente está aí na expectativa do corte. 100% do mercado já acredita nisso. E, pessoal, uma coisa interessantíssima. A política monetária dos Estados Unidos, ela está seguindo o seu próprio mundo. É como se os Estados Unidos ele se fechasse no seu próprio mundinho e ignorasse tudo que o resto do mundo está fazendo. Como assim, Yuri? Não entendi. Eu já vou te explicar, você vai entender. A economia americana, a política monetária dos Estados Unidos, ela está no seu próprio mundinho e está seguindo o seu próprio caminho. E eu tenho como te provar isso aqui. Preste atenção nisso. Olha só isso aqui. Ó, preste atenção nisso aqui. Esse gráfico aqui, ele é o gráfico da comparação entre os demais bancos centrais globais com o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Preste atenção. 88 bancos centrais ao redor do mundo já cortaram a taxa de juros, já iniciaram o seu ciclo de corte na taxa de juros e seguem cortando a taxa, enquanto o Federal Reserve, enquanto o Banco Central dos Estados Unidos está segurando. Então o Fed, pessoal, ele está prestes a entrar no ciclo global de corte de juros. Já houve 88 cortes de juros em todos os outros bancos centrais do mundo, né, até o presente momento, o maior número desde 2020. Ou seja, desde o crash da pandemia, nós não temos tantos cortes de juros no mundo como nós estamos vendo agora. E isso porque o Fed ainda não cortou. Isso coloca 2025 no caminho para o terceiro ciclo global de cortes mais rápido já registrado. De acordo com o Bank of America, o Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra cortaram as taxas 4 a 3 vezes só esse ano. Respectivamente, né? 4 vezes o Banco Central Europeu e 3 vezes o Banco da Inglaterra. E o Fed? Nada ainda. O Banco do Canadá já cortou 2 vezes, assim como o Banco Nacional Suíço também cortou 2 vezes, que se tornou o primeiro grande banco central a reduzir as taxas para 0. Enquanto isso, o Federal Reserve permanece na espera, com 0 cortes em 2025. Cara, tá muito parecido com o ano passado. Tá muito parecido com o ano passado. Cara, tá idêntico. Quem me acompanha, quem você me acompanha aqui, você é fiel aqui ao canal, você tá ao vivo aqui comigo, você não tá lá no Bernardo, você não tá lá no Augusto, você tá aqui comigo. Você não é traíra. E você tá comigo desde o ano passado e lembra que ano passado foi a mesma novela. Esperava corte no começo do ano, não veio. Esperava corte em março, não veio. E o corte só veio lá para setembro. Quem lembra desse movimento do ano passado, comenta eu aí no chat. Ó, Thiago Jorge falou, eu tava. Quem mais?
O Boiceta Investidor falou que estava também. O André falou que estava. Thierry falou que estava. Ó, Cota estava. Thiago estava. O Carpenotin estava. Quem mais? Ó, Grado Drummond tava. Ó, a galera que tava, ó. Thiago Luthor tava também. Então, uma galera tava nessa época. Cara, tá muito parecido com o ano passado. Muito, tá seguindo o mesmo caminho do ano passado. E a gente tem muitas chances de ter uma explosão e eu vou explicar para você o porquê. Então, a gente está seguindo um caminho, o Fed está seguindo o seu próprio caminho, enquanto o mundo inteiro está cortando a taxa de juros. O Federal Reserve, ele está mantendo a taxa, todo mundo está cortando e o Fed, não, calma, espera. Todo mundo cortando. 88 cortes no globo, em todas as nações, 88 cortes na taxa de juros, somando todos os bancos centrais do mundo. E o Fed lá, calma, espera. E com base nisso, temos agora uma ousada previsão de Tom Lee da Fundstrat Global. E é com base nessa previsão do Tom Lee, trazendo um contexto histórico, que eu tenho grandes convicções de que nós vamos ter uma explosão no mercado muito em breve. Eu vou explicar para você o porquê. Vamos entender isso aqui ponto a ponto e qual que é o contexto que foi utilizado para essa previsão ousada. Primeiro ponto, pessoal, isso só aconteceu 2 vezes nos últimos 50 anos. Aí vem aquela pergunta. O que só aconteceu 2 vezes nos últimos 50 anos? Quem sabe? Comenta aí no chat enquanto eu bebo minha água. O que aconteceu só 2 vezes nos últimos 50 anos? A maioria de vocês aqui nem era nascido há 50 anos atrás, né? Alguns de vocês já eram, mas a grande maioria, o meu público, a faixa etária é de 35 a 45. Meu maior público é de 35 a 45. Então a maioria de vocês aqui não era nascido. Há 50 anos atrás, isso só aconteceu 2 vezes. O que foi? Quem sabe? O PT falar e cumprir? Presidiário virando presidente? Não sei. Vamos lá, vai tentando aí, pessoal. Vou demorar muito não, porque o que eu tenho para falar para vocês aqui vai deixar você, ó, de queixo caído. Recessão só aconteceu 2 vezes nos últimos 50 anos? Não, teve mais. Teve mais, bem mais do que 2 recessões nos últimos 50 anos. Estagflação também não. Crash também não. Ó, tá esquentando. Jean Souza tá esquentando. Não cortou? É algo desse, é algo nessa natureza. É nessa natureza, Jean, mas não é... Tem que dar mais detalhes aí, tem que dar mais detalhes. Isso só aconteceu 2 vezes nos últimos 50 anos. O Jean foi o que mais chegou perto aqui. Cadê? Corte agressivo tá esquentando, ADM, tá esquentando. Ó, vou mostrar para vocês, vamos deixar de enrolar e vou mostrar para vocês aqui o que só aconteceu 2 vezes nos últimos 50 anos. Deixa eu jogar na tela aqui, vamos lá. Compartilhar aqui com áudio. Compartilhar com áudio. Vamos lá. Espera aí. Foi. Vou jogar na tela aqui. Vamos lá, tela cheia. Preste muito bem atenção nisso, velocidade normal. Preste muita atenção nisso aqui, para você entender o contexto. Keep in mind the Fed is still supportive of cutting rates. We heard that from Fed Chair Powell last month. No último mês, a gente ouviu do líder do Federal Reserve, Jerome Powell, que o Fed está propenso a cortar a taxa de juros. And Chris Waller... E o Chris Waller, que é esse aqui, que é um dos board members do Fed, esses aqui são os board members do Fed. O Jerome Powell, o Philip Jefferson, a Michelle Bowman, que é uma das que está cotada para substituir o Powell, tem o Michael S. Barr, tem a Lisa Cook, que é a que o Trump está querendo botar para fora e ela não quer sair, e tem o Christopher Waller, que junto com esses camaradas aqui compõem o board
do Federal Reserve. E o que o Christopher Waller falou? Also reiterated that this week. Keep in mind, he is the favorite to be nominated as the next Fed chair. E como vocês podem ver aqui, ele é o favorito. Ele é o favorito para ser colocado no lugar do Powell como próximo cadeira principal do Federal Reserve. As the next Fed chair. And earlier on CNBC this week, he said the Fed should start cutting this month. E o que ele falou para a CNBC essa semana? Que o Federal Reserve vai começar a cortar essa semana, esse mês. And that gets... E aí é que entra a primeira parte da previsão do Tom Lee, que é contrária ao consenso. Que a expectativa de setembro de 2025 é uma expectativa que seja um mês de alta. Muita gente está acreditando que vai ser um mês de queda, mas segundo o Tom Lee, setembro vai entrar o grosso. Por que ele está falando isso? Back to September, which we've been saying for the last few days. Contrary to consensus, we think September is going to be an up month. Contrário ao consenso, acreditamos que setembro será um mês de alta. And that's because the Fed's been on hold all year and it's going to cut for the first time in September. Isso é porque o Fed vai segurar o ano inteiro e vai cortar pela primeira vez em setembro. E só aconteceu isso 2 vezes em 50 anos. Setembro de 1998 e setembro de 2024. Nos últimos 50 anos, isso só aconteceu 2 vezes. 1998 e 2024. That's only happened twice in the last 50 years. September. Isso só aconteceu 2 vezes nos últimos 50 anos. 1998, September 2024. Setembro 1998 e setembro 2024. Só aconteceu 2 vezes.